Rádio Brado, aliás, hein? Do Pará. Ó, olha aqui na frente agora. Isso aqui, ó, Helder Barbalho. Isso aqui, ó, como é que alguém... Nossa senhora, cara. Isso aí é a realidade. Isso aqui parece cenário de guerra, mas não é guerra. Basicamente esse lugar não está em guerra. Esse lugar está sendo administrado por uma oligarquia brasileira. Rodando perto da região da cidade. Vamos lá, Belém. Pior IDH do a galera, Brasil, mano, limpando, pegando, catando lixo e lavando ali, ó, no meio da rua. É Belém? É, então foi ali na região. Mas enfim. Isso uma é região a pobre. capital. Ai, que sujeira bizarra. As pessoas vivem. Que lugar horrível. Que lugar horrível. Ó, amigos. Não, isso é até triste, eu fico até meio triste de ver. Muito. É uma O condição brasileiro desgraçada, é né? completamente desolado, completamente desolado. Olha como tá, né? Você vê assim, né? O esgoto a céu aberto, foco de proliferação de doenças de tudo que é tipo, e as pessoas no meio do lixo, as crianças no meio do lixo. É uma coisa triste, cara. É, parece que é uma daqueles... Esses lugares aí, principalmente na região norte, dá a impressão que eles pegam o pior dessa condição natural bruta, assim, com o pior que o urbanismo tem a oferecer, entendeu? É muito ruim, vira um negócio meio Frankenstein, a condição urbanística, assim. Você pega, tem um negócio passando no rio, mas ao mesmo tempo você pega essa selvageria de você estar na frente do rio, mas também não é um rio limpo, porque aí você está jogando esgoto que é típico da zona urbana e cai no rio. Então parece que você vai juntando as peças, o pior que esses dois mundos têm a oferecer, e aí você fica num lugar desolado, sem acesso à saúde, sem acesso à educação, mas ao mesmo tempo você tem uma casa de palafita, tem a única coisa de urbano que chega mesmo é o esgoto, entendeu? Ou então um tigrinho. É uma condição desgraçada, cara. É um dos piores... Assim, essas partes pobres da região norte do Brasil, assim, piores lugares do mundo, assim, sabe? Junto com piores lugares da Índia, alguns lugares da África, é uma condição desgraçada, cara. E com oligarquias riquíssimas, tá? Oligarquias riquíssimas que frequentam esses lugares, que vão em jantares em Brasília e que mantém o povo nessa condição, cara. É o tipo de lugar que precisa ter intervenção federal, sabe? Esses lugares que, cara, se você só deixar a população ali votar e eleger os seus representantes no ciclo atual, do jeito como acontece, sem mudar partes desse sistema de incentivos, você deixa ali na inércia, não vai melhorar. Não vai. Você continua preso nesse ciclo desgraçado, cara. É muito ruim essa situação, muito ruim mesmo. Pois é, estão falando que depois do Renan eles limparam essa região do Pará? Teve uma parte, saiu esse vídeo. Tem como, esse aí você pode não, mostrar? é muito interessante porque o Renan já está resolvendo os problemas só de ir, né? Porque eu acho que é a segunda ou terceira vez que os caras fazem isso. Aí o Renan vai, aí divulga, aí todo mundo passa vergonha, eles tentam rapidamente, não, vamos limpar aqui, vamos resolver o problema. Agora uma coisa, né, também, eu olhei algumas estatísticas de saneamento básico, a gente fica bastante assustado. Não é do norte, é do nordeste, mas o Piauí tem 15% de saneamento. É um estado que tem 15% de saneamento, pô. O estado não tem saneamento, basicamente. 85% das pessoas estão morando no esgoto. No estado inteiro. Isso é bizarro. O Maranhão é uma coisa parecida, acho que é 17%. Assim, tem lugares assim que estão completamente entregues. E essa coisa, a oligarquia não vai sair nunca. Ela só vai sair se for retirada. E aí a gente vai ter que ser muito duro. E claro, para isso a gente tem que ter muita popularidade, mas muita popularidade, para conseguir virar o braço do sistema político. Eu confesso que a visualização tática desse processo de tentar tirar essas oligarquias, para mim é difícil. Eu não visualizo com facilidade como seja possível. É muito mais fácil na minha cabeça enxergar como é possível combater a criminalidade. Embora seja também dramático e complexo, mas é mais fácil. Agora a oligarquia, eu acho a oligarquia mais difícil que a criminalidade. Porque as pessoas gostam da oligarquia, tem isso também, não é entendeu? Só por isso, é porque as instituições do Brasil, elas são montadas para que essas pessoas mandem. E, de fato, no Brasil, pelo menos dentro da democracia, você tem poderes muito limitados, né? O presidente da República, constitucionalmente falando, tem poderes muito limitados. E o Congresso tem muito poder. E essas pessoas são o Congresso. Elas estão lá no Congresso. É o Ciro Nogueira aí ameaçando o Flávio da coligação na Federação Pepuni de desembarcar com mais de 100 deputados. Assim, esses caras detêm um controle, um comando do processo político que é muito grande. Entretanto, claro, se você tiver um presidente que seja ultra popular, mas assim, coisa de 90% popularidade, níveis salvadorenhos, talvez você consiga alterar muito a correlação de forças no Congresso, elegendo uma quantidade assim maciça de pessoas. E também tem uma segunda coisa que eu acho.
O próprio movimento Brasil Livre atuaria como porrete para pressionar. Porque pensa o seguinte, vou fazer um exercício de imaginação aqui. Vou fazer um exercício de imaginação com você. Você é um cara inteligente. E vamos segurar um pouco as notícias para fazer esse exercício de imaginação. Se a gente ganha, Renan ganhou. A gincana. Isso. Peixe beta. Ganhou a gincana. É uma hipótese, não tô fazendo propaganda. Ganhou a gincana. Aconteceu isso. Qual vai ser a função do MBL? É um movimento de agitação. Sim, mas vai fazer quais coisas? Como vai estar? Qual o tamanho? Porque existem implicações para isso. Veja, minha gente. A gente não pode pensar que, não, ganhou, aí você tá lá, você assumiu o país e o quê? Vai parar e vai fazer análises renais aqui? Como é que é isso? Isso muda toda a lógica do que a gente tá fazendo. E todos esses quadros, eu, você, todo mundo que tá aqui, a gente vai estar em outra coisa, vai ter que fazer coisas reais. Meio que isto aqui, meio que some ou vai virar uma outra coisa, de uma outra natureza. Né? Seria muito engraçado, sei lá, comentar coisas do nosso próprio governante. Entendeu? Como fica o MBL, em sua opinião? O MBL, eu acho que ele... Não o partido, o MBL. O partido eu sei, o partido é bancadona, blá, 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 blá. O MBL. Cara, ele vira um movimento da esfera civil que faça coisas que o partido não pode fazer, porque o partido ele é muito mais burocrático na minha mas tá muito genérico. Visão. Especifique mais. Agitação em sindicatos, movimentos estudantis, pressionar para criar manifestações, ser ponta de lança, sabe? Empurrar discurso para até um ponto em que o partido não possa chegar. Não sei, não consigo imaginar muito além disso. Quantos integrantes o MBL teria? Não sei, 100 mil, 200 mil? Eu acho que deveria ser milhões. Milhões. Eu acho que numa situação dessa... Você acha que tem que colocar mais gente pra dentro do MBL do que na estrutura partidária, por exemplo? Acho. E de onde vem essa minha intuição? Eu conheço um pouquinho do funcionamento de algumas organizações de massa do Oriente. A Irmandade Muçulmana, a RSS da Índia e tal. Elas todas são instituições maciças, no sentido que elas têm realmente milhões de integrantes, milhões mesmo. Essa da Índia é aquela do pessoal hindu nacionalista, não é? Do Hindutva. Só que o BJP, o partido do Modi, ele é um braço da RSS. Você não tá entendendo? Entendi. A RSS é imensa. A RSS é a maior instituição, enfim, que existe, praticamente. Ela e o Partido Comunista. É pau a pau. Né? Quando eu fiz uma consulta na inteligência artificial para ver o tamanho do partido chinês e o tamanho dos partidos. E aí eu vi várias escalas. Eu comecei com o tamanho do MBL. Pequenininho, ainda tá pequenininho. 15 vereadores, uma coisa assim, não sei o que. Small. Aí tem um partido novo, o partido novo já é maior. Ele tem umas prefeituras, mais de 100 vereadores, ok. Aí eu fui pro PT. Grande. Aí depois eu cheguei na escala do Partido Comunista Chinês, que tem todos os quadros políticos da China. E aí eu botei os orçamentos. E o nosso orçamento é isso aqui, né? Valetes, essas coisas que, enfim, não dá dinheiro de verdade. Aí eu fui pro orçamento que o novo tem. Aí já mais, assim, eles têm à disposição, assim, coisa de 80 milhões, já começa a ser interessante. Aí eu fui pro PL, qual é o orçamento? Coisa de bi. Aí já começa a bater bi. Aí eu fui pro Partido Comunista Chinês, coisa de trilhão. Porque detém o controle do PIB chinês todo. Então, assim, o nível de escala de atuação de uma máquina como essa é uma coisa, assim, inconcebível. O Partido Comunista Chinês tem 90 milhões de membros, né? Você está falando aí de mais de 1/3 da população do Brasil, que é um país inteiro, é de uma instituição. Isso é muito colossal. E na minha cabeça, o MBL tem que virar um movimento colossal dentro da proporção do Brasil. Parada de 2, 3 milhões de integrantes. E ter contato com isso e fazer tipo um prédio inteiro de gente administrando pessoas e atos de ativismo. E atos de ativismo assim, em grande escala. Tipo, sei lá, ter 200 atos em um dia. 300 atos no outro dia. Ter grandes campanhas, sei lá, vamos passar um plebiscito de não sei o quê. Aí mobiliza todo o MBL, que mobiliza, sei lá, 10, 15 milhões de brasileiros. Aí passa o plebiscito. Tem que passar referendo. Mobiliza todo mundo. Tem que criar uma pressão. Vamos supor,
O Renan vai lá e ele começa o negócio da guerra contra o crime. Mas o Congresso não quer, o STF mobiliza essa massa de gente para pressionar essas pessoas com grandes atos, ato em Brasília, em todas as cidades, 200 cidades simultaneamente, ato em tudo que é lugar, todas as sedes partidárias de todos os outros partidos que estão contra a gente, todas elas com militantes lá, com cartazes, tudo organizado. E isto muda de figura, porque se você tem esse braço, você tem um braço de pressão civil tão enorme que você consegue fazer as coisas andarem. Vamos nos lembrar do que foi o processo de impeachment. Exato, boa. O processo de impeachment não era do MBL, evidentemente, não. O MBL atuou ali como uma organização da massa do povo brasileiro. Eles não eram integrantes do MBL. Só que quando a massa se reuniu em milhões nas ruas, uma pauta que era vista, veja, ela era vista como uma loucura, um devaneio, um sonho, ela foi se impondo gradativamente ao parlamento. Até que foi. Simplesmente você tinha uma massa de muita gente lá empurrando o negócio pra frente. Se esta massa, ao invés de ser uma massa dispersa, é uma massa de integrantes e de militantes, e a ideia disso não é absurda. Isso não é absurdo porque grandes instituições do mundo possuem isso. O Ian foi pra Índia, ele morou lá um tempinho na Índia. Tem tempo curto. É mesmo? Caramba. Não, tempo curto, porque a mãe dele, enfim, viaja pra várias coisas, ela do corpo diplomático. E ele me conta que, assim, os caras marcam uma reunião da RSS em qualquer lugar, sei lá, no interior do estado do Rajastão. Em questão de um dia, aparece 10 mil negros lá. 10 mil pessoas. Bum! Mas é a Índia, né? É um acidente de trem lá, mata 3 mil. Não, eu sei, mas proporcionalmente é o seguinte, a gente marcar qualquer coisa, aparecer 1000 militantes. 1000 pessoas, subitamente, no interior do Mato Grosso. do interior do Mato Grosso. A gente hoje não tem essa força. A gente consegue botar 1000 pessoas numa manifestação do Banco Master, com esforço, um tempo de divulgação. Não, tô falando assim, amanhã, interior do Mato Grosso aí, 3 mil negros aí, pau! E os caras aparecem. Se você tem esse tipo de você movimentar gente desse jeito, e este nível de engajamento, que eu acho que corresponde à estrutura do poder partidário e à estrutura do poder político que um presidente da República tem do ponto de vista institucional. O Bolsonaro, se bem organizado, poderia ter feito uma coisa dessas. Exatamente. É porque o Bolsonaro é um imbecil. O Bolsonaro é uma das pessoas mais incompetentes que eu já vi na vida. Porque o Bolsonaro, cara... Ele poderia ter 10 milhões de pessoas catalogadas. Assim, ó, eu sei no que essa pessoa trabalha, eu sei a idade dela, eu sei quanta grana ela tem, eu sei em qual cidade ela tá. Lógico. E na hora de organizar, cada um vai fazer isso, isso e isso e organizar um negócio. Como é que eles não fizeram isso, meu amigo? Como, assim, eles são muito ruins. Porque ele é foi tipo um... Sabe o cachorro, quando ele tá correndo atrás da moto e a moto para e o cachorro não sabe o que fazer? É tipo o Bolsonaro chegando na presidência, entendeu? Chegou sem o plano, sem saber o que fazer. Chegou e parou. Maluco, aí ficou idiota. Igual aqueles crocodilos na savana, quando o barco liga a luz e aí o crocodilo fica de boca aberta, assim, sem saber o que fazer. Foi tipo isso, chegou na presidência. E agora, o que eu faço? Não sei. Mordi o para-choque aqui da moto. Mas e aí? O que o cachorro faz? Ele não vai comer a moto, porque o cachorro não faz isso. O Bolsonaro vai fazer o quê na presidência? Não sabe o que fazer. Exatamente. Quer dizer, assim, o fato do Bolsonaro não ter conseguido fazer um partido próprio e não ter conseguido fazer isso é uma demonstração de competência grande demais, porque o MBL é 100 vezes menor do que os caras. Agora não tá. Agora já não é mais 100 vezes. Agora isso tá cada vez mais sendo, sei lá, 40... Agora é 50 vezes, mais ou menos? Menor? Por aí, mas tá. Vai diminuir. Especialmente vai diminuir com as transferências devidas da força aí do nosso amigo, enfim. Então, essa proporção que é gigantesca, ela está diminuindo. E eu acho que ela vai diminuir institucionalmente agora, que a gente vai ver. Porém, eles tinham assim, a faca e o queijo na mão, eles tinham uma mobilização colossal de pessoas e eles não conseguiram fazer coisas básicas. O cara não conseguiu fazer um partido, ele não conseguiu fazer um movimento de massas firme na mão dele. Porque o movimento de massa do bolsonarismo é um movimento espontâneo. E eu acho que tinha uma coisa, Carlos, que eu comentei várias vezes em news, inclusive nos news que eu fazia com o Renan, que é a crença mágica no poder da manifestação. Que você fala da manifestação, aí de repente as pessoas aparecem, ou seja, há um certo espontaneísmo que é característico do Bolsonaro, que eu considero que isso é um grande erro. Quanto mais você é organizado e menos espontâneo, e o aparato de configuração da massa das pessoas, da militância, é mais eficaz, mais poder você tem. Acho que o MBL, por exemplo, ainda tem muito a fazer, inclusive com os seus próprios integrantes. Eu ainda acho que
o vínculo entre a instituição e as pessoas que gostam ainda é fraco. Tem que fortalecer, tem que aumentar isso aí. Você tem que ter os integrantes assim, tipo, fazendo as coisas mesmo de forma bem irregular. Porque quando você tem isso, você tem poder. Isso é poder. É como se você tivesse um porrete. Você leva o porrete, você bate na cabeça dos seus adversários com o porrete. E o porrete são as pessoas. É um militante engajado, a pessoa que acredita no seu projeto, que vai lá pentelhar os caras. E que vai fazer coisas. E que vai ficar em cima. Se nós tivermos isso no futuro, aí eu vou lhe dizer, a gente muda o que a gente quiser do Brasil. A gente passa o Brasil a limpo, muda isso tudo, derruba a oligarquia, faz o que quiser e nem precisa fazer qualquer coisa fora dos limites da democracia. Dentro dos limites da democracia, dado os instrumentos constitucionais que nós temos, a gente consegue fazer muita coisa. Porque pensa o seguinte, o povo, o povão, o grande povo, o povo é desorganizado. É uma massa amorfa desorganizada, como sempre. Se você tem uma massa organizada enorme, que ninguém tem perto do que você tem, acabou. Você faz o que você quiser. Qualquer referendo, qualquer plebiscito, você vai lá e apoia. E aprova. Tudo. Você pode governar numa coisa que a esquerda adorava. A esquerda adorava aquele do orçamento, não é? Não, a esquerda gostava. É uma expressão. Orçamento popular. É uma expressão que eles gostam. Democracia plebiscitária. Eles adoram isso. Porque a democracia formal e blá blá blá, e os mecanismos de democracia direta. Democracia burguesa. Isso, a democracia burguesa. Não vou continuar a imitação. Então, essa coisa da democracia plebiscitária, que a esquerda ama, nós temos futuramente condição de fazer a democracia plebiscitária no Brasil. Basta ter gente organizada em número suficiente. Aí você faz tudo, cara. Aí tudo que o presidente não conseguir passar. O presidente não conseguiu passar. Beleza, Congresso. Você não quer, né? Vamos fazer aqui um plebiscito. Vamos fazer aqui um referendo. E aí, claro, aí o STF vai ter que querer alterar a Constituição, aí vai ter uma treta danada, porque eles vão querer tirar isso aí. Mas aí é outra coisa. Aí você já está mostrando que você tem o povo organizado que interessa, e esse povo organizado está passando tudo o que você quer. E aí o Congresso ele vai ficar com medo, as instituições elas vão ficar sem entender, elas não vão conseguir reagir. Ninguém fez isso, nem o PT. O PT no auge dele não conseguiu fazer isso. O PT tinha, assim, mobilização de sindicato, CUT, especialmente a CUT, que conseguia fazer muitas coisas lá atrás. Porém, o PT nunca conseguiu criar um movimento de massas desse que eu estou descrevendo. Mas nós podemos. Nós temos condição. Por que o PT não podia? O PT não podia porque o PT é um partido de esquerda e, portanto, o PT não consegue dialogar com o povo da forma como um movimento mais conservador, mais direito... Porque o povo é conservador. Exatamente. O povo é conservador. E é mesmo. Quer um exemplo de como que o bolsonarismo, pessoas com muita simpatia pelo bolsonarismo vão fazendo isso espontaneamente? Conselhos tutelares. Conselhos tutelares agora estão sendo tomados. Existe uma grande briga em conselhos tutelares, ou então em conselhos de psicologia, pelo seguinte: você tem uma ala tipicamente de esquerda que ocupa cadeiras de pedagogia, que normalmente vão tentar disputar os conselhos tutelares, e cadeiras de psicologia para disputar os conselhos de psicologia. E quem também se interessa muito por isso são mulheres evangélicas, que se interessam, por exemplo, para poder oferecer assistência para crianças carentes, ou assistência pedagógica, ou então fazer trazer movimentos cristãos de igrejas para dentro de escolas, ou então de psicologia cristã em conselhos de pedagogia. Então você tem, por exemplo, movimentos evangélicos de maneira espontânea. Esse pessoal todo, se o Bolsonaro tivesse feito um trabalho mais competente, estariam dentro das asas de um movimento orgânico do bolsonarismo. Exato. Mas você tem, por exemplo, hoje, você vai em conselhos aí... tutelares, né, que são responsáveis por vigiar a questão dos pais e tal, e se estão cuidando bem dos seus filhos. Em capitais, por exemplo, você tem embates hoje entre pedagogos formados, por exemplo, e que são tipicamente mulheres ali de 40, 50 anos de esquerda, e de outro lado você tem evangélicas, pastoras evangélicas, que também querem prestar esse tipo de apoio e se degladiam, e aí o Conselho Tutelar chama a igreja, os evangélicos, para ir lá e votar. Agora o Conselho Tutelar aqui vai ser evangélico, não vai mais ser daquela pedagoga que antes conseguia reunir as professoras e pedagogas da cidade para poder votar. Isso daí essas pessoas que estão tomando esse espaço de maneira espontânea,
poderiam estar dentro de um movimento Brasil Conservador, por exemplo, ligado a uma aliança do Brasil lá, que seria o partido do Bolsonaro. Já tá acontecendo, entendeu? A gente tá dando ignição no motor para uma hora o motor ir sozinho. O Bolsonaro já tinha o motor rodando, entendeu? Só precisava agremiar esse pessoal todo que já está fazendo as coisas, mesmo com o Bolsonaro preso. E não fez, entendeu? Mas é esse tipo de coisa, assim. É exatamente isso, exatamente isso. Se eles não fizeram, mas a gente tem que fazer. E se a gente não fizer, a gente vai estar cometendo o mesmo erro. Tem que fazer, a gente tem que se organizar. E essa coisa, eu adoro falar desses assuntos, por isso que eu fico empolgado. O professor Ricardo, ele tem um anel aqui de aprisionar demônios do Salomão. É porque vocês não conseguem ver isso, mas quando ele tira o anel é que ele se empolgou. Aí ele coloca o anel aqui e fica falando. Eu tiro, aqui. aí eles vêm. Os espíritos chegam aqui. Vem, os espíritos, entrem aqui na minha mente. Então, não, mas isso me empolga demais, porque eu vejo quanto espaço existe para ser disputado e ser tomado. Todos os espaços precisam ser disputados e tomados. Mas todos, absolutamente todos. Não tem nada, não tem assim, uma ranhura, uma fresta da sociedade, da institucionalidade brasileira que você não deva olhar e colocar uma pessoa do MBL lá dentro. Isso é que eu acho que funciona. Porque se você tem isso em tudo que é lugar, você não cai. Nada lhe derruba. Você fica tão forte que nada lhe derruba. Agora, lógico, tem que manter a confiança na cabeça das pessoas, porque elas podem também ficar loucas. E ser competente, o que não é tão difícil você estando no Brasil, entendeu? E eu acho que ainda temos, embora tenha melhorado, ainda temos dificuldades de manutenção das crenças ideológicas adequadas. O fato de que tanta gente sai do MBL, que acontece, isso denota uma dificuldade com isso. Os movimentos mais hardcore do século XX foram os soviéticos. Os soviéticos não tinham essa dificuldade. As pessoas, elas tinham uma crença absurda naquele negócio. Elas faziam coisas assim que você fica impressionado lendo os relatos. Tem uma comunista da Romênia, que ela organizou todo o trabalho comunista na Romênia, Ana Pauker, que ela diz o seguinte, que na época do stalinismo é o seguinte, se mandassem ela pular no fogo, ela pulava no fogo, ela não quer saber. Se mandou aqui, eu faço aqui e fim de papo. E ela foi presa pelos próprios comunistas. Ela foi presa pelos comunistas romenos, que ela se articulou. Ela saiu da prisão e ela continuou com a mesma confiança nos Estados Unidos. É igual. A mulher foi presa, saiu. Isso é uma coisa, é como se, sei lá, o Renan decreta, sei lá, tua prisão, você vai pra prisão, fica lá 10 anos preso, depois você sai e você... Sim, senhor, é isso mesmo. Vamos tocar o barco aqui. Nosso projeto. Cara, isso é muito... É tipo o Dirceu, isso, né? Levando a culpa do mensalão e permanecendo lá. É mais porque o Dirceu foi preso por inimigos. Nesse caso, não. Ela Era foi o Lula presa... chegando e prendendo o Dirceu. Isso é assombroso. E é o tipo de coisa que o Dirceu faria, tá? Eu fico assim, impressionado quando eu vejo essas histórias. E lógico, bom, nós não somos soviéticos, né? Evidentemente é um pouco diferente. Mas algo da essência do... Precisa ter, porque aí você tem a força. E é a força que vai fazer a gente mudar coisas do Brasil. Se você tiver fragilidades e não tiver muita... Você vai... Porque essa oligarquia aí que a gente fala, Ciro Nogueira, esses caras estão vendo. O Renan fala toda hora que vai prender o Ciro Nogueira. Fala várias coisas pesadas. Você acha que eles não veem? Acho que não tem ninguém olhando assim, quem é esse cara aqui? Ele tá dizendo que eu vou perder o meu governo aqui, vai ter uma intervenção na minha cidade aqui, meu poder que eu construí ao longo de 30 anos de esquemas, vai sumir quando esse cara chegar? Como assim? As pessoas estão observando o que está sendo colocado. É porque não tá lá, não chegou ainda. Mas uma vez chegando, todo mundo vai tentar se segurar e te prejudicar e fazer várias coisas, tentar te matar, fazer coisas contrárias, sérias, para que você não faça aquilo que você pretende fazer. Ora, se você tem a massa de gente organizada e você vai colocando as pessoas todas nas frestas institucionais do Brasil, derrubar isso aí é mais difícil. É bem mais difícil, porque aí você tem que arrancar todo mundo assim, e as pessoas já estão lá, e tem muita coisa que é por concurso. Imagine, por exemplo, se a gente tivesse, só um exemplo hipotético, que 50% dos concursados da área de juiz, juízes concursados, 50% fosse membro do MBL. O quanto isso muda na sociedade brasileira? Isso muda mais do que a gente eleger um governador. Óbvio. Todos os juízes, todas as decisões vão passar por lógico, respeitando a lei e tudo mais. Não é chegar aqui, agora vamos, o livro amarelo vai nos guiar. Não é isso que eu tô falando. Mas nós sabemos que existe, o que é natural, da parte dos juízes, inclinações ideológicas. É óbvio.
ok? Se essas inclinações elas passam a ser nossas, muda tudo. Se a gente tem, por exemplo, 60% dos professores de humanidades no Brasil são do MBL, muda tudo. Todas as coisas que vocês estão estudando, tudo vai mudar. O jornalismo inteiro vai mudar, a formação da cabeça do jornalista vai mudar, a formação da cabeça do jurista vai mudar tudo. Aí você muda a sociedade inteira. Você muda as crenças da sociedade de alto a baixo. Você altera tudo. Toda essa percepção, por exemplo, que as elites são de esquerda, progressista, muda tudo. Essas leis toda hora, que aí passa lá projeto PL da misoginia, esse imbecil desse Flávio Bolsonaro precisa, parece que sim, porque eu preciso do apoio da mulher, parece que a mulher sofre. Isso some, isso desaparece, porque não haverá mais. Essas coisas todas se diluem, elas se dissolvem, você muda a lógica de funcionamento da sociedade, e a partir daí você começa a ganhar, que é uma dificuldade característica dos conservadorismos. O Orlando fala isso, é verdade, os americanos falam isso, que é assim, os conservadores, eles vão lá, eles botam do presidente, governador, e a sociedade vai ficando cada vez mais progressista. Como é que isso pode acontecer? Porque isso, mas a sociedade ela tá caminhando, tipo, naturalmente para o progressismo. Não existe caminhar naturalmente. Tudo que o ser humano colocou, o ser humano pode tirar. Tudo aquilo que foi feito pode ser desfeito. Tudo, absolutamente tudo. Se não é um aspecto da natureza, uma rocha, um céu, você pode desfazer. A tendência progressista, o woke, etc, das sociedades ocidentais pode ser desfeita inteiramente de alto a baixo, desde que você tenha as pessoas com a cabeça que você quer que elas tenham nos lugares que precisam estar, fazendo as coisas que precisam estar. Se você tem isso, tudo muda. Fim de papo. Esta é a realidade. Os movimentos conservadores não conseguem fazer isso porque não conseguem, não tem força, organização, seriedade, resiliência. Mas a maldita esquerda e os progressistas, eles fizeram. Eles foram lá nos anos 70 e o livro do Richard Renania, que conta as origens do woke, mostra que as origens do woke, sabe quando é? Década de 60, década de 70. Coisa que os caras estavam lá escrevendo e fazendo na década de 70, eles foram colocar agora, em 2020. Porque tá lá, e os caras eles foram fazendo assim, de forma bem sistemática mesmo. E funciona. Tanto que, você olha a sociedade, ela é bastante progressista. E cada vez mais. E daqui a pouco é isso. Daqui a pouco todos os filhos aí de todo mundo vai ser transexual, vai ser um monte de maluquice. Você não vai poder dizer que, sei lá, a mulher é feia, porque você vai ser preso. E as pessoas ficam assim, inermes, o que eu vou fazer? Porque a sociedade... Não, você tem que tirar as pessoas daí e botar outras.